Opa pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KNGE Responde. Meu nome é Guilherme e hoje a gente vai fazer algumas questões aqui sobre a segunda lei de Newton de laboratório de física. Aqui na nossa primeira questão a gente tem esse enunciado. Um dos resultados do experimento da segunda lei de Newton é mostrado na figura 1, que é um gráfico que faz a relação entre a massa de um carrinho mais a massa do porta-peso versus a aceleração inversa. O valor de G encontrado foi de 10,56 metros por segundo ao quadrado, e sabendo que B difere de A em 0,12 kg e que D difere de C em 0,18 segundo ao quadrado dividido por m a menos 1, isso quer dizer o quê? Que é a aceleração invertida. No caso aqui, os nossos D e C, é a aceleração, os valores da aceleração invertida. Então a nossa questão pede o quê? Determine o valor da massa do porta-peso. A massa do porta-peso a gente tem nessa equação M mais M. Mzinho é a massa do carrinho e Mzão é a massa do porta-peso. Então, para resolver essa questão, a gente tem uma fórmula que a gente usa para analisar isso, que é 1 sobre a aceleração é igual a massa do carrinho mais a massa do porta-peso, dividido pela massa do porta-peso vezes a gravidade. Com isso, substituindo cada um em cada um, a gente consegue achar os valores que a gente deseja. Então, agora para responder essa questão, a gente tem que fazer o quê? A gente vai analisar esse gráfico. A gente tem dois pontos, onde a soma das massas A se equivale à aceleração invertida C e a soma das massas B se equivale à aceleração invertida D. Então, para cada ponto desse, a gente consegue avaliar essa equação aqui. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai escrever essa equação para os dois pontos que a gente tem e vai subtrair elas. Então, a gente vai ter o quê? 1 sobre A2 menos 1 sobre A1 é igual a M mais M, o Mzinho 2, a massa do porta-peso vezes a gravidade, menos... A gente tem agora aqui a aceleração inversa do nosso ponto BD e a aceleração inversa do nosso ponto AC. E agora, se vocês prestarem atenção, a gente consegue analisar isso e dá para ver que a gente tem 1 sobre A2 menos 1 sobre A1, quer dizer o quê? A subtração das medidas da aceleração inversa. É a mesma coisa que a gente tem aqui, D menos C, que é o que fala aqui no enunciado, que é D difere de C em 0,18. Então a gente pode fazer o quê? Pode trocar esses valores por 0,18 aqui. Aí agora a gente vai operar aqui no resto dessa equação para desenvolver ela. E como os denominadores das frações são iguais, a gente consegue apenas fazer aqui a nossa subtração dos numeradores e repetir o denominador. E se a gente analisar aqui de novo, a gente vai ter que no numerador dessa fração, a gente vai ter que a soma das massas de 2 menos a soma das massas de 1. Que é o quê? A mesma coisa que o 2 no nosso ponto B, 1 no nosso ponto A. A gente vai ter aqui o B menos A. E aqui no enunciado ele também fala que B difere de A em 0,12 kg. Então a gente consegue substituir aqui. A gente repete o 0,18 é igual a 0,12. E aí a gente substitui em cima e a gente repete embaixo. Mas lá em cima também fala que a nossa gravidade é 10,56 metros por segundo ao quadrado. Então a gente já substitui aqui. E agora a única coisa que a gente precisa resolver nessa equação é o valor do porta-peso. A gente reescreve a nossa equação aqui para que ela fique assim. A massa do porta-peso vai ser 0,12 dividido por 0,18 vezes 10,56. O 18 veio para cá dividindo e a massa do porta-peso foi para lá, multiplicando. Então, resolvendo essa equação, esses valores que a gente tem aí, a gente vai obter que a massa do porta-peso vai ser aproximadamente 0,063 kg, que vai ser aqui a nossa alternativa 4.
Bom, agora a gente tem a nossa segunda questão. Numa realização do experimento da segunda lei de Newton, observou-se que a massa do carrinho mzinho era de 30% a massa do porta-peso mzão. Então a nossa questão ela quer o quê? De quantos por cento foi a aceleração A adquirida pelo conjunto carrinho porta-peso relativo ao valor da gravidade local. Essa questão ela é uma questão mais teórica, então a gente não vai precisar desenvolver cálculos muito numéricos, a gente vai ter que desenvolver as nossas equações para saber a nossa resposta. Então, para resolver essa questão, primeiro a gente tem que saber algumas coisas. A primeira é a nossa massa do carrinho. A segunda são as forças que a gente está analisando, as forças que a gente vai precisar olhar, e a massa total desse sistema. Então aqui na questão ele fala que a massa do carrinho era 30% da massa do porta-peso. Então a gente pode dizer que a massa do carrinho era 0,3 a massa do porta-peso. Isso aí. Em relação às forças que estão atuando no nosso sistema, a gente tem uma força F, que causa a aceleração do sistema, no carrinho mais o porta-peso, que essa força F a gente pode descrever ela como a gravidade atuando no porta-peso. Então a gente tem a força é igual à massa do porta-peso vezes a gravidade. A gente também pode analisar a força nesse sistema como sendo a massa total, vou chamar aqui de mzão T, vezes a aceleração que o nosso sistema, o nosso carrinho, conseguiu adquirir. A gente tem essas duas forças. E aí a gente precisa saber agora a nossa massa total. A massa total do nosso sistema é o nosso carrinho e o nosso porta-peso. Então a gente vai ter mzinho mais mzão. A gente sabe que o mzinho é 0,3 o mzão. E somando isso a gente tem 1,3 mzão. Então com isso a gente pode conseguir resolver a nossa questão. E pronto, com isso a gente vai ter que as nossas forças a gente pode fazer assim, a força é igual a massa total vezes a aceleração. E aí com isso a gente substitui aqui a nossa força pelo que a gente sabe aqui que é a força que está agindo no porta-peso com a gravidade. Quer dizer o quê? Que a força da gravidade agindo no porta-peso é a mesma força que a gente tem quando analisa a massa total vezes a aceleração. E agora com isso a gente pode resolver ela e a gente vai ter aqui mg é igual a 1,3 mzão vezes A. A gente pode cortar, dividir o m com m e a gente vai ter que a gravidade é 1,3A. E para encontrar a aceleração, a gente só joga a aceleração para o outro lado e a gente vai ter que a gravidade é igual a aceleração vai ser igual a gravidade dividido por 1,3. E agora para a gente expressar, como ele pede aqui, de quantos por cento foi a aceleração, como a gente vai expressar a aceleração em porcentagem, a gente tem que fazer o quê? A gente tem a aceleração dividido pela gravidade vezes 100%, né? É assim que a gente faz essa relação. Quantos por cento da gravidade é o valor da aceleração? Então, substituindo isso, a gente tem que a gravidade sobre 1/3, que é a nossa aceleração, dividido pela gravidade, vezes 100%. A gente vai cortar aqui os valores da gravidade. A gente vai ter 1/1,3 vezes 100%. E a gente tem que esse valor, a nossa porcentagem, vai ser de 0,76%. Esse é o valor da nossa aceleração, que é aqui a nossa letra número 4 da nossa questão. Bom pessoal, com isso a gente resolveu as duas questões sobre lei de Newton de laboratório de física. O vídeo vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima.